O Homem-Aranha é um dos personagens mais influentes e mais amados de todos os tempos, estando presente em diversas mídias diferentes, como quadrinhos, games, filmes, desenhos, entre outros. Vem comigo nesse vídeo descobrir mais sobre esse personagem tão espetacular. Se você gosta do Homem-Aranha, eu já peço para você deixar um like nesse vídeo. Já que você tá por lá, aproveita para se inscrever e clica no sininho de notificações para receber notificações de todos os vídeos que nós postarmos. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo? Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, welcome fame, he's ignored, action is his reward. O Homem-Aranha teve sua primeira aparição nas revistas em quadrinhos, no ano de 1962, na revista The Amazing Fantasy número 15. O Homem-Aranha literalmente revolucionou a história dos quadrinhos. Nunca antes foi visto um super-herói que era adolescente. Normalmente os adolescentes eram ajudantes do super-herói, como podemos ver no caso do Batman. Batman é o super-herói e o seu ajudante, o Robin. Em 1962, o Homem-Aranha quebrou todos esses padrões, colocando um adolescente no papel de protagonista, como o super-herói principal. Como o Homem-Aranha sendo um adolescente super-herói que trabalhava sozinho, sem nenhum mentor, isso foi uma novidade para os quadrinhos. Com certeza, o Homem-Aranha foi um herói que revolucionou a indústria dos quadrinhos. O Homem-Aranha também é um dos super-heróis mais populares e mais rentáveis dos quadrinhos, sendo até hoje o personagem símbolo e mascote da Marvel Comics. Em 1962, com o sucesso do Quarteto Fantástico, o editor da Marvel Comics e editor-chefe, Stan Lee, estava lançando uma ideia para um novo projeto de super-herói. Stan Lee conta que estava buscando uma inspiração para um novo super-herói. Eu estava tentando pensar num novo poder e vi uma mosca rastejando na parede. E pensei que seria legal ter um personagem que pudesse escalar muros. Eu precisava de um nome. Pensei em Homem-Inseto, Homem-Mosquito, nenhum deles era bom. Daí cheguei no Homem-Aranha. Aquele nome lhe acendeu como uma luz. Para ele, aquele nome, o Homem-Aranha, lhe soou dramático, heróico. Ele adorou o nome. Começou a trabalhar em cima dessa ideia. Ao mesmo tempo, Stan Lee também queria criar um super-herói que os adolescentes se identificassem bastante, coisa que era muito difícil na época, pois quase todos os super-heróis eram adultos, homens adultos em sua maioria. Agora, Stan Lee, com essa ideia na cabeça, tinha apenas um obstáculo. Stan Lee tinha apenas que obter o consentimento do editor da Marvel, Martin Goodman, para a aprovação do personagem. Quando Stan Lee levou a ideia da criação do Homem-Aranha para a Marvel, o dono da empresa na época, Martin Goodman, a princípio não gostou muito da ideia do Homem-Aranha. Na visão de Goodman, as aranhas eram animais terríveis, que o público odiaria um personagem que tivesse ao menos esse nome. Ele via as aranhas como animais nojentos, peçonhentos, que o público iria odiar. Goodman teve a certeza de que ele não queria esse personagem na sua empresa. Mas, para a sorte de Stan Lee e para a sorte de todos nós, tinha uma revista chamada The Amazing Fantasy, que estava indo para o seu último número, o 15º. The Amazing Fantasy era uma revista de variedades, que continha diversas histórias diferentes, com diferentes personagens. Não era uma coisa contínua, cada semana saíam diferentes histórias. Infelizmente, a revista não estava vendendo tanto, então a revista seria cancelada. Goodman aprovou que a história do Homem-Aranha fosse lançada na The Amazing Fantasy número 15, e assim foi feito. Já que a revista The Amazing Fantasy seria cancelada, se o Homem-Aranha não fosse um verdadeiro sucesso e a revista não vendesse tanto, eles não teriam uma perda tão grande. Eis que em agosto de 1962, o Homem-Aranha teve sua primeira aparição oficial em uma revista em quadrinhos, The Amazing Fantasy, número 15. Scene of a crime, like a street
of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward to him. Stan Lee, agora com a aprovação de Martin Goodman, chamou seu amigo Steve Ditko, um artista e arte finalista de revistas em quadrinhos. Steve Ditko ajudou muito Stan Lee na criação do Homem-Aranha, principalmente na parte visual. Foi Steve Ditko que criou o uniforme tão icônico desse super-herói. Steve Ditko teve a ideia dos lançadores de teia, teve a ideia do uniforme como um todo, inclusive da máscara, entre outros. A primeira história do Cabeça de Teia na edição The Amazing Fantasy número 15 foi toda desenhada por Steve Ditko, com o roteiro de Stan Lee e arte da capa de Jack Kirby. Jack Kirby era também um desenhista e artista da Marvel, que tinha uma arte impecável e que conseguiu fazer essa capa tão clássica e tão incrível. Poucos meses depois da introdução do Homem-Aranha, Martin Goodman revisou os números de venda dessa edição e ficou chocado ao descobrir que era um dos quadrinhos mais vendidos da Marvel. O Homem-Aranha foi um sucesso e a revista The Amazing Fantasy, que estava no seu último número, vendeu muito. Não demoraria muito para que o Cabeça de Teia tivesse sua própria revista em quadrinhos. E assim foi feito. Em março de 1963, o Homem-Aranha teve a sua própria revista chamada The Amazing Spider-Man, que posteriormente transformou-se na série de quadrinhos mais vendida da Marvel, com o personagem virando rapidamente um ícone cultural. Algumas edições depois, mais precisamente na edição de número 38, Steve Ditko saiu da produção de The Amazing Spider-Man. Após a saída de Steve Ditko, John Romita assumiu o papel de desenhista da revista The Amazing Spider-Man. Na minha opinião pessoal, que gosto muito de ler os quadrinhos do Aranha, eu prefiro a arte do John Romita. John Romita tem pra mim um traço que é muito mais clássico e que define muito mais o Aranha como ele é. Eu gostava muito da arte do Steve Ditko, mas pra mim o John Romita é insuperável. E foi assim, com uma ideia na cabeça de Stan Lee, que o personagem do Homem-Aranha ganhou o mundo, sendo incrivelmente adorado e amado por milhões de pessoas. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame, he's ignored. Action is his reward. Peter Parker é um adolescente do ensino médio, que mora em Forest Hills, no Queens, Nova York. Peter Parker é um pouco diferente dos outros jovens da sua idade. Ele não é lá muito sociável, sendo muito mais tímido e reservado do que os colegas. Muitas vezes, Peter prefere ficar em casa estudando do que, por exemplo, ir para uma balada com os colegas. Por conta disso, Peter é muitas vezes alvo de bullying, uma coisa que nem era tão falado assim nos anos 60, mas as histórias do Homem-Aranha já tratavam desse tema. Peter era apaixonado por ciências, e dessa paixão por ciências veio uma das maiores dádivas e maldições de sua vida. Quando Peter Parker vai para uma exposição de radioatividade, um acidente acaba acontecendo. Quando um aracnídeo, uma aranha, é exposta aos raios radioativos da experiência e a aranha acaba caindo na mão de Peter, ela o morde. Nesse instante, Peter se sente muito zonzo e não entende direito o que está acontecendo. Ele resolve ir embora para casa, mas no meio do caminho ele percebe que alguma coisa aconteceu. Ele percebe de fato que ele não estava mais como era antes. Voltando para casa, Peter percebe que ele ganhou algumas habilidades especiais. Habilidades como escalar as paredes, super força, agilidade. Inclusive ele percebe um sexto sentido, que futuramente vamos descobrir que é o sentido aranha. É como se ele conseguisse prever o que vai acontecer em alguns segundos e conseguisse tomar uma atitude antes de fato aquilo acontecer. Peter percebe todos esses novos poderes e percebe que a picada da aranha mudou completamente a sua vida. Nesse instante, Peter começa a pensar o que ele pode fazer com todos esses poderes tão magníficos. E a primeira ideia que lhe vem à cabeça é a ideia mais óbvia. Claro, ganhar dinheiro com todos esses poderes incríveis.
O Peter é um gênio da ciência, e logo ele cria uma substância muito parecida com a teia de aranha, usando a ciência. Peter então, com o seu uniforme, começa a participar de lutas para ganhar algum dinheiro, e de programas de televisão para conseguir fama. A fama começa a surgir na vida de Peter, ao mesmo tempo o anonimato, mas nunca revelando sua verdadeira identidade, pois claro, seus tios não aprovariam. Em uma dessas ocasiões, quando Peter Parker está nos estúdios de televisão, um assaltante rouba o caixa. O Peter, já com aqueles poderes extraordinários, conseguiria facilmente parar o bandido. Mas ele não quis esquentar a cabeça, ele achou que aquilo era uma coisa pequena, que era o problema de outra pessoa. Mesmo podendo fazer alguma coisa, ele não se importou. Ele achou que aquilo não era sua responsabilidade. Coisa que, de fato, ele estava muito enganado. Mais tarde, naquela noite, quando Peter estava chegando na sua casa, ele viu várias viaturas de polícia paradas em frente à sua residência. Ele começou a ficar levemente preocupado. Entrando em sua sala de estar, ele viu sua tia May, chorando, desesperada, sem saber o que fazer. Quando ele perguntou para os policiais e para sua tia o que tinha acontecido, eles o informaram. Peter recebeu a pior notícia que ele poderia receber. Ele recebeu a notícia de que seu tio, o tio Ben, que foi como um pai para ele, foi assassinado por um assaltante. Peter ficou furioso, ficou louco de raiva. Perguntou para os policiais onde o assaltante estava. Os policiais disseram que o assaltante estava cercado, num antigo cais à beira da praia. Peter, sem pensar duas vezes, com os seus poderes que ele tinha adquirido, foi atrás desse assaltante. Louco, movido pelo ódio, pela raiva, chegando no cais abandonado, ele descobre que o assaltante foi o mesmo assaltante que ele podia ter parado nos estúdios de televisão. Ele descobriu que aquele assaltante que matou o tio Ben foi o mesmo que ele podia ter impedido a fuga algumas horas antes. Naquele instante, a ficha de Peter Parker caiu, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele descobriu que se ele pode fazer alguma coisa por outra pessoa, ele tem o dever de fazer isso. Total responsabilidade de fazer essa ação. Peter assume isso para sua vida de uma forma esplêndida e de fato ele o faz. Nesse momento, o Homem-Aranha nasce e Peter vai viver quase que 100% para ajudar outras pessoas. Logo, Peter Parker começa a ter uma vida dupla. O Homem-Aranha surge e começa a ganhar fama. O Peter começa a atuar principalmente na região em que ele mora, se tornando o Homem-Aranha, o amigo da vizinhança. Mas, infelizmente, com a fama, surgem alguns inimigos poderosos e o editor-chefe de um jornal muito influente de Nova York começa a pegar birra e quer destruir de qualquer forma a imagem do Homem-Aranha. Mesmo que todos os momentos o Homem-Aranha tente fazer bem, esse editor-chefe, esse influenciador importante de Nova York, consegue sujar a imagem do Homem-Aranha. O nome dele, J. Jonah Jameson. Ele é um cara que detesta o Homem-Aranha e quer de todas as maneiras destruir a imagem que o Homem-Aranha tem na cidade. Em contrapartida, Peter Parker, na sua vida pessoal, precisa muito de dinheiro para poder ajudar sua tia, pois com a morte do tio Ben, eles começaram a passar por grandes dificuldades financeiras. Peter arruma um trabalho que de fato é fácil para ele, que é ser fotógrafo nesse mesmo jornal, o Clarim Diário. E é muito engraçada essa situação que o Peter Parker acaba se metendo, porque ao mesmo tempo que esse jornal, o Clarim Diário, ataca o Homem-Aranha, o Peter trabalha para esse jornal, tirando fotos do Homem-Aranha. Então muitas das fotos que o Peter tira dele mesmo vestido de Homem-Aranha acabam indo para matérias para falarem mal do Homem-Aranha. O Peter acaba, de certa forma, sujando a própria imagem. Mas é claro que ele não se sente confortável com essa situação. Ele só faz isso por necessidade financeira. Nesse jornal, o Clarim Diário, Peter Parker acaba conhecendo pessoas que foram muito importantes e muito influentes na sua vida. Uma delas foi Betty Brant, o seu primeiro amor, a garota que ele foi apaixonado e teve um caso durante um tempo. Mas infelizmente não deu certo.
e Peter acabou não ficando com Betty Brant. Enquanto isso, Peter Parker, além de ser o fotógrafo do jornal Clarim Diário e ser o Homem-Aranha, salvando muitas pessoas diariamente, ele também tinha sua vida pessoal no colégio, que não foi nada fácil, principalmente por conta dos bullying que ele sofria de muitos alunos, principalmente de Flash Thompson. Já na universidade Empire State, Peter conhece o seu melhor amigo, Harry Osborn. Futuramente, os dois morariam juntos. Claro, conhece o amor de sua vida, Gwen Stacy. Gwen Stacy foi sem dúvidas o amor da vida de Peter Parker. Nesse meio tempo, em meio a toda essa vida turbulenta do Peter Parker, Tia May quer apresentar uma pessoa a ele, a sobrinha da vizinha, Mary Jane Watson. Peter conhece Mary Jane Watson e logo ela começa a fazer parte do seu círculo social de amigos. Enquanto Peter conciliava a amizade com Harry, os estudos, as fotografias no Clarim Diário e o seu amor com Gwen Stacy, a sua vida como Homem-Aranha não estava sendo nada fácil, já que muitos vilões que surgiram nesse meio tempo queriam matá-lo. Vilões que para nós são muito clássicos, como o Homem-Areia, Escorpião, Abutre, Rhino, Kraven o Caçador, Dr. Octopus e um em particular, que teria um papel muito importante na vida de Peter Parker, o Duende Verde. O Duende Verde fez algo impensável, algo maquiavélico. O Duende Verde foi responsável pela morte do verdadeiro amor de Peter Parker, Gwen Stacy. Esse fato foi muito marcante para os quadrinhos, sendo um arco consideravelmente longo, muito marcante, muito clássico e também muito triste para todos os fãs, quando de fato o Duende Verde consegue matar a Gwen Stacy. O pior é que nunca de fato ficou claro se foi o Duende Verde que matou Gwen Stacy ou se foi o Peter Parker, numa tentativa desesperada de salvá-la, que assassinou sem querer. Esse fato assombrou Peter Parker para o resto de sua vida. Muito tempo se passou e a vida de Peter continuou sendo muito conturbada. Algumas coisas foram muito marcantes para sua vida, como o romance com Black Cat, o seu casamento com Mary Jane Watson, a roupa preta, o simbionte, Venom, a saga do clone. Peter teve uma vida muito conturbada, cheia de problemas, mas sempre com uma frase em sua cabeça: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E a cada problema que ele teve com Mary Jane, a cada combate que ele teve com vilões, a cada tentativa desesperada de salvar Tia May, ele sempre levou consigo essa frase. E esse foi mais um vídeo do canal Classics Forever. Eu espero que você tenha gostado de verdade desse vídeo, assim como eu adorei ter feito ele. O Homem-Aranha é um dos meus personagens favoritos, então pra mim é uma grande honra fazer esse vídeo. Deixe aquele like para ajudar o canal, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que nós postarmos e, além disso, nós temos aqui embaixo desse vídeo e também dos outros vídeos do canal, a seção de comentários. Então, se você quiser fazer alguma pergunta ou se quiser sugerir algum tema para um futuro vídeo, pode escrever para nós aqui embaixo do vídeo. Muito obrigado, nos vemos na próxima semana. Tchau! Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man.